Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Luigi e hoje venho trazer a resolução do simulado 2. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo! Antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Faça tudo que está aqui, ó. Compartilhe esse vídeo com os colegas que estão prestando vestibular, para os amigos de terceiro ano que estão no ano de vestibular, para a galera testar o conhecimento. A gente está no começo da matéria, hein? Apostila 1 ainda para quem faz o meu curso. Para quem está de fora, é até o comecinho da matéria. Você vai pegar bem esse começo. Fechou? Então, sem mais delongas, algumas orientações. Vamos lá. Essa prova eu vou dividir ela, se você olhar a descrição do vídeo, em 3 PDFs. Um PDF tem um simulado, propriamente dito, que é o simulado 2. Depois, um PDF com a resolução que a gente vai fazer agora, juntos. E, por fim, um terceiro PDF. Esse terceiro PDF, você vai usar ele pós-prova. Como assim pós-prova? Ele vai ter alguns espacinhos de orientação para você fazer como se fosse um caderno de erros. Para você fazer a anotação, olha, da correção, da resolução correta do exercício e da teoria que você utilizou para resolver ele. Ou da teoria que era necessário que você soubesse para você conseguir resolver. É muito importante você identificar o seu erro. Por que eu errei? Eu errei porque eu não lembrava a teoria, eu errei porque não estudei essa parte como deveria, ou estudei e não peguei o essencial. Ou melhor ainda, pô, errei conta, cara. Putz, essa parte aqui eu errei conta, errei o deltinha aqui, tal, eu troquei um sinal, enfim. Você vai escrever qual foi seu erro, você vai racionalizar qual foi seu erro, e uma vez que você racionalizou qual foi seu erro, você vai fazer o quê? Você vai focar na correção dele. Combinado? Então, você errou, beleza, vai focar na correção dele, porque a partir daí você vai lapidar os seus erros e vai ficar cada vez melhor. E vai evitar cada vez mais cometer os mesmos erros. Aí lá pra frente, cara, você vai estar prontinho para arrebentar no vestibular. Fechou? Sem mais delongas, bora lá. Então, seguindo, nosso simulado 2, tá aí, capona bonitona, vem comigo. Nossa primeira questão da prova, eu vou fazer essa correção a partir da segunda questão. A primeira questão é um pouco mais de lógica, é uma questão bem interessante, eu gosto dela. Ela traz a seguinte proposta para você. Vamos ler juntos. Olha só. Pedro, aluno do terceiro ano do ensino médio do Colégio Militar de Fortaleza, perguntou à sua avó, Norma, qual era a idade dela. A vovó Norma respondeu: eu tenho 3 filhos e a diferença da idade de cada um deles é 4 anos. Então, ele fala o seguinte, ela deixou claro que a diferença de cada um dos filhos com o filho seguinte é de 4 anos. Então, ela tem 3 filhos, olha só. Então, já estou sabendo disso já. Tive minha primeira filha, sua mãe. Então, se foi a primeira filha, ela é mais velha. Tá? Então, a mais velha ela teve quando ela tinha 21 anos. Beleza. Hoje, meu filho mais novo, que é o seu tio Otávio, ele tem 42 anos. Então, tio Otávio, tem 42. E a pergunta é clara, né? Qual é a idade da vovó? Vamos tentar determinar essa idade. Vamos analisar os 3 filhos primeiro. Quais são os filhos? Eu vou ter o mais novo, que é o Otávio. Vou marcar aqui, ó, Otávio. Eu vou ter o filho do meio, que eu não sei quem que é o filho do meio. Eu vou chamar de filho do meio, filho M, e tem a Adriana, que é mais velha. Tá? Então, eu tenho essa distribuição de filhos. Eu sei que a idade deles, a diferença entre a idade deles é 4 anos. Então, se o mais novo hoje tem 42 anos, vou marcar de verdinho aqui. Se o mais novo tem 42, o do meio vai ter mais 4, 46 anos. E se o do meio tem 46 anos, a Adriana vai ter mais 4, vai para 50 anos. Então, a idade da vovó, ela vai ser o quê? Como a Adriana nasceu quando a vovó tinha 21 anos, a idade atual vai ser os 21 anos que a vovó tinha quando ela nasceu, somado dos 50 anos da filha mais velha. Então a vovó vai ter 71 aninhos. Tudo bem? Bonitinho, né? Bem direto, uma questão mais voltada para lógica, para você analisar o número inteiro, ver com cuidado, trabalhar com idade. Uma questão bem simples, tá? A primeira questão, já marca aí a alternativa C e vamos para a próxima. A segunda questão já trago análise de resposta, de análise de resolução. Vou fazer uma de álgebra e uma de geometria.
Então, qual é a proposta? Ele fala assim, ó. T e S são retas paralelas. Qual a medida do ângulo X? Vamos supor que você errou essa questão. Puxa vida, catapimbas, errei essa questão. E agora, o que eu vou fazer? Então, você vai anotar o que você errou. E uma vez que você anotou o que você errou, você vai fazer a correção disso. Tá bom? Vou pegar uma réguazinha aqui e vamos fazer juntos. Ó. Primeiro passo é fazer a resolução correta. Como a questão de geometria, recomendo você fazer um esboçozinho aqui da figura e tentar entender o que aconteceu. Eu vou tentar resolver com você passo a passo, ó. Segura uma reta aqui, uma paralela a ela aqui, ó. Vê se ficou bem paralela, ficou... Agora sim tá com cara de paralela. Eu vou marcar um 90 graus aqui. A minha incógnita é o X. Eu estou supondo que eu errei essa questão, tá bom? Estou supondo. Eu vou marcar a resolução correta. E lembrando, o que você está fazendo aqui? Você não está só, vamos dizer assim, vendo a resolução. Você está corrigindo a teoria, você está estudando. Então, quando você erra, você vai buscar a questão e vai resolvê-la com um pouco mais de cuidado, vai pegar os pontos principais, vai tentar entender o que está acontecendo. Então, ótimo. Eu sei que aqui é uma informação que ele deu, que é 140 graus. Aqui 140. E aqui uma outra informação que ele deu, que é o 120. E ele quer aquela informaçãozinha que é o x, ó. Perfeito? Então, o que eu tenho que saber? Vamos, primeiro passo, eu vou tentar relacionar o 120 e o 140. Como? Eu vou usar retas paralelas para uma transversal. Como eu errei essa questão, estou supondo que eu errei, o que eu vou fazer? Aqui tem um espacinho marcado, ó, resolução correta e resposta correta, que você vai fazer organizada e clara. E aqui é a teoria associada à questão. O que eu vou usar primeiro? Eu vou usar retas paralelas cortadas por uma transversal. Está estudando, tá bom? Então, está estudando. Transversal. Então, está aqui. E está aqui, ó. Agora, o que você sabe da teoria? Dado duas retas paralelas, essa paralela a essa é a condição que eu tenho. RS, vamos complementar o nosso estudo. O símbolo de paralelo são dois tracinhos assim que indica que essas retas são paralelas. Eu tenho que lembrar disso. Aqui eu tenho a transversal. Feita a transversal, vou indicar agora quais são os ângulos. Eu sei que os ângulos alternos internos, esse carinha aqui, ó, e esse carinha aqui são iguais. Então, isso aqui é alfa, aqui é alfa. Mas eu sei também que se esse cara aqui, que é o suplementar de alfa, que é beta, aqui é beta também. Ah, Lúdia, não lembro o que é suplementar. Se não lembra, escreva. Você está aprendendo, você está estudando. Você não pode deixar barato. Ah, não lembro e vou deixar quieto depois. Não, você está estudando. Então anota, olha. Então, se alfa mais beta, a soma deles é 180 graus, significa que eles são ângulos, são suplementares. Ó, suplementares. Mentares. Eu sei que é uma teoria elementar, mas é um passo de cada vez, tá? Às vezes um detalhezinho no começo da matéria que você não absorveu bem atrapalha o seu desempenho depois. Então, vem com cuidado. Feito isso, fechou? Fechou. Agora vamos voltar lá para a questão. Então, vou usar uma parte com paralelas. Vou fazer a divisão aqui, vou fazer ela por partes mesmo. Então, eu vou ter as retas paralelas, que é T e S. Aqui ele chamou de T, aqui ele chamou de S. Então, eu vou desenhar as duas aqui de novo, ó. Aqui eu vou desenhar T. E aqui eu vou desenhar S. Só que a gente tem essa linhazinha aqui, que é a linha do ângulo 140, ó. Esse cara é o 140 aqui, ó. Aqui é o vértice do triângulo, que vai bater nessa ponta. Só que se é 140 aqui, é 140 tudo que está aqui, ó. Porque esses dois ângulos são alternos internos. Então, é 140 aqui, 140 ali. Agora, qual que vai ser o próximo passo? Se eu encontrei que aquele ângulo é 140, eu tenho o seguinte, eu sei que ali é um vértice de um triângulo. Eu vou fazer a figura de novo.
Olha a construção com cuidado, ó. Eu vou puxar essa linha aqui. E eu sei que essa parte aqui é 120. E eu sei que isso tudo aqui, ó. Deixa eu ver se vai fazer um arco bonitinho. É 140. Então, como aqui é 90 graus, eu sei que esse ângulozinho que está pintado de vermelho, ele vai ser 20. Já tenho condições para encontrar o x. O que eu vou usar para encontrar o x? Eu posso usar duas coisas. Vamos voltar aqui para a teoria. Eu posso usar soma dos ângulos internos, soma dos ângulos internos de um triângulo. Vou colocar um triângulozinho assim, que é 180 graus. Aí você vai colocar, né? Você vai fazer um esboçozinho aqui, faz um triângulo qualquer. Aí você tem, vou chamar esse cara de alfa. Esse cara eu vou chamar de beta. E esse cara que eu vou chamar de teta. Então eu sei que alfa mais beta mais teta, a soma desses caras é 180 graus. Então, você pode usar isso, sabendo que ali é 20, já tem o 90, ele é o x. Ou que seria uma saída que facilitaria a sua vida, eu puxaria esse gancho aqui. Eu sei que a soma é 180, mas quando você fala num triângulo retângulo, especialmente nele aqui, ó, triângulo retângulo. Quando você fala especificamente nele, a soma dos ângulos agudos é 90. Eu tenho aqui, ó, esse cara. Como eu já tenho 90 graus aqui do ângulo reto, quando eu penso, vamos chamar esse cara aqui de cima de alfa e vamos chamar o cara lá de teta, eu sei que alfa mais teta é 90 graus. Isso tem um nome, também tem um apelidinho, que você aprendeu lá na aula de ângulos comigo. Esses caras são chamados de, são complementares, ó. Mentares. Olha quanta coisa você conseguiu revisar num exercício bem simples. Aí você volta, eu vou usar o do complementar. Aí, como eu estou estudando, vou fazer com cuidado. Como x mais 20 é igual a 90 graus, eu posso afirmar sem medo de ser feliz que o x é 70. Olha só, um exercício simples, simples mesmo. E olha o quanto de teoria eu consegui revisar e olha o cuidado na escrita. Luigi, eu fiz direto, não errei e acertei. Ótimo, perfeito. Mas se você errou por algum motivo, identifique seu erro, anota. Eu errei por isso. Aí depois você faz mais ou menos o que a gente fez aqui, só para saber como guia, como fazer isso numa questão de geometria. Luigi, se eu errei uma questão de álgebra, como que eu faria um processo similar? Vem comigo, olha só. Vamos supor que você também errou essa questão, tá? Errou a questão 3. Dali para frente vai com umas resoluções mais diretas, tá bom? Só para você ter uma base de como fazer essa resolução. Só como você fazer esse estudo. Então, vamos lá, leitura. Em uma pesquisa de mercado sobre o uso de notebooks e tablets foram obtidos entre os indivíduos pesquisados os resultados seguintes. Então, entrevistou uma galera e teve uma quantidade de respostas. Tá. 55 usam notebook. Quando ele fala que 55 utilizam notebook, ele não está mencionando nada sobre tablet. Pode ser dos dois, eu não sei. 45 usam tablet. Mesma coisa, ele não mencionou se usam também notebook ou não. Só que aí vem um detalhe. Quando ele fala assim, ó, que 27 usam apenas o notebook, eu sei que é exclusivo do notebook. Aí, sabendo que todos os pesquisados utilizam pelo menos um desses dois equipamentos, então não tem como alguém não usar nenhum nem outro, o número de pessoas que usam apenas o tablet é. Então vamos ver. Isso aqui é um problema de teoria de conjuntos
E vamos ver o que a gente consegue achar. Primeira informação que eu tenho que lembrar é montar um conjunto com dois carinhas aqui, dois conjuntos representando. Um deles representando o notebook e o outro representando o tablet. E o que isso me remete? Remete à teoria da número de elementos da união. Então, eu tenho aqui teoria de conjuntos, e quando eu falo da teoria de conjuntos, eu vou trabalhar nesse exercício especificamente com dois conjuntos. E vou ver o que eu tenho que lembrar disso. Eu tenho um conjunto aqui, eu tenho um conjunto aqui, ó. Aí vou chamar de conjunto A e conjunto B. Eu tenho regiões nesses conjuntos. Essa região aqui é a intersecção entre eles. Isso vai ser, de certa forma, importante. Então, aqui a gente vai chamar de A intersecção B. É o que está em A e em B ao mesmo tempo. Aí eu vou ter também essa região aqui, que é a região de azul, que eu deixei pintadinho de azul aqui, que é a região que está exclusiva de A. Tá? Então, isso aqui é apenas A. E essa região tem uma representação. Como eu estou estudando, eu vou lembrar dela. Pensando na teoria que a gente viu de conjuntos, lá na aula de conjuntos, no comecinho da apostila 1, a gente falou que aqui é a galera que é exclusiva de A, então a gente representa com A menos B. Olha só que revisão legal, ó. Então a galera exclusiva de A. Só que eu tenho também essa região que eu vou destacar as de verdinho. Essa região que eu vou destacar de verdinho, ó, é a galera que é exclusiva de B. Então aqui, eu vou pintar aqui rapidinho, ó, pintei. Isso daqui, subo e fecho, ó. Essa galera, só por uma questão de revisão, tá? Revisão. Isso aqui representa o pessoal que é exclusivo de B. Então, o B menos A. Então, olha as regiões que a gente tem. A gente tem 3 regiões representadas aí. E eu consigo revisar cada uma delas. Além disso, se fosse necessário, não é. Mas eu tenho também a teoria do número de elementos. Número de elementos da união. O número de elementos da união, ele vai ser dado assim, de 2 conjuntos. Isso é muito comum a gente usar. Eu tenho o conjunto A, tenho o conjunto B. O número de elementos da união, ele vai ser dado como o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da intersecção de A com B. Aqui. Então, esse cara que representa essa parte. Deixa eu até destacar aqui. Aqui. Puxar mais uma linhazinha. Pronto. Ó. Além dessas regiões, eu tenho mais uma que no exercício não está aparecendo, que seria a região que é exclusiva. Aqui, a região que está fora dos dois. E a região que está fora dos dois, que está aqui, ó. Não sei se você lembra, mas a gente viu em aula, é o complementar da união em relação ao universo. Então, o que está fora da união. As 3 cores representam a união, e o que está fora dela, com essa barra aqui, por exemplo, representa o que está fora. Pronto. Já revisei. Olha quanta teoria interessante num exercício. Olha quanta coisa eu consigo puxar. Só eu ter errado e estar corrigindo ele. Agora vamos às informações. Quando ele fala que 27 usam apenas notebook, eu sei que eu tenho 27 alunos aqui, ó. Só que o total da galera de notebook é 55. Portanto, tudo isso daqui, ó, é 55, ó. Toda essa região aqui é 55. Essa região ela contempla a galera que está apenas com notebook e a galera que é notebook tablet. Ou seja,
Quando eu faço a conta 55, eu literalmente faço uma conta de menos, ó. Armo a conta sem problema, sem medo de ser feliz. E tiro 27. Empresto um do vizinho, aqui vai dar 15, vai dar 4. 15 menos 7, 8. 2 aqui vai dar 28. Então, eu tenho 28 aqui, que são elementos que compõem intersecção. Só que o que eu tenho também? Ele me forneceu o pessoal do tablet, que é 45. Então, essa galera aqui é 45, ó. Se essa galera toda aqui é 45, note, eu já tenho 28 aqui. Aí, se eu quero achar isso, eu vou fazer o quê? É 45 menos 28, que vai dar bonitinho 17, ó. Então, tenho 17 elementos que são apenas tablets. E é o que ele está perguntando. Isso vai dar para a gente a letra B. Fechou? Olha que bonitinho que ficou. Uma revisão teórica. Eu sei que parte disso a gente não usou, mas foi importante para eu retomar o que eu preciso saber para conseguir resolver um problema desse tipo. E se eu errei, olha que revisão legal. Imagina se você faz esse estudo para cada questão que você errou. A chance de você cometer os mesmos erros futuramente é bem baixa, porque você já vai estar atento com o tipo de problema ou com o tipo de erro que você está cometendo. Aí destaca bem o erro, destaca sempre as informações do exercício que são necessárias para você resolver. Assim você vai ficar se lapidando cada vez melhor. E ó, se você puder, a palavra-chave, olha, eu não peguei essa palavra do enunciado, e isso estava indicando tal coisa do texto que seria importante. Então, fica sempre esperto. Combinado? Agora vamos para a resolução direta de todos os outros. Começando com a questão número 4, ele fala o seguinte, ó. Uma equipe de professores corrigiu em 3 dias de correção de um vestibular um número de redações iguais a 702 no primeiro, 728 no segundo e 585 no terceiro. Em cada dia, as redações foram igualmente divididas entre os professores. Tá. Então, eu tenho o número de professores, beleza. O número de professores na equipe é um divisor D. Se for dividido pela mesma quantidade de professores, eu tenho que achar um divisor comum. Então, vamos ver se a gente consegue. E vamos calcular o maior divisor comum desse cara. Então, vem comigo. Se eu quero dividir, encontrar o maior divisor comum entre eles, eu vou fazer a seguinte conta. Não sei se você lembra como calculou o MDC. Vamos buscar o MDC entre esses carinhas aqui. 702, 728 e 585. Quando eu percebi, eu peguei essa questão por um motivo, porque quando eu fui montá-la pela primeira vez, eu percebi que não estava tão intuitivo o cálculo assim do MDC. Então, o que, que eu fiz? Eu tive que fazer como se fosse o MMC, diminuindo ele até chegar num ponto que eu consegui enxergar. Uma outra possibilidade seria você fatorar cada um deles e ver qual o fator comum para todos, que também é uma boa saída. Mas aí, calcular como se fosse o MMC, fatoração simultânea, é a mesma coisa. No fim, é a mesma coisa. Então, olha só, vamos trazer essa conta para cá. Ó. Eu começo dividindo esse cara por 2. Vou deixar aqui em cima mesmo, fica bonitinho. Mais espaço. Por 2. Ao menos um deles dá por 2. Tá? 702 por 2 dá 351. Você não reconta de cabeça. O do lado vai dar 364. É 350 mais 14. E o 585 não vai dar por 2. Aí um deles dá por 2 de novo, perfeito. Só que note, não dividiu todo mundo, então não compõe o MDC. 364 por 2 vai dar 182. E aqui 585. Agora dá por 3. O primeiro cara dá por 3. 3 com 4 com 5. 351 por 3 vai dar 117. 8 com 2 8 com 2, 10 com aqui vai dar 11, então esse cara não divide por 3. O 5, 5, 8, 5 dá para dividir por 3, curiosamente vai dar 5, 8, 5 por 3.
vai dar 5, vai dar 39 vezes 5, vai dar 195. 195, isso mesmo, 39 vezes 5. Aí, dá para dividir mais um deles por 2, vou continuar no 2 ali. Reduzo já esse cara para 91, né? O 91 está ali, a gente não poderia ter dividido por 2 de novo. Agora, vou ver se algum deles dá para dividir por 3. O primeiro dá, 7 mais 1 vai dar 9. Então dá para dividir por 3. Dividindo o primeiro cara por 3, 117 por 3 vai dar 39. 91 não dá por 3. 195 por 3. E eu ainda não achei um número que divide os 3, né? Nossa, olha que trabalho. 195 dividido por 3 vai dar 65. Aí dá para dividir por 3 mais uma vez. Aqui vai dar 13. Aqui vai dar 91. 65 por 3 não vai rolar. Vai dar para dividir por 5. É divisível um deles por 5. Quando eu olho aqui, quando eu cheguei no 13, eu já desconfio do 13, tá? Eu já desconfiaria do 13. O 91 não vai dar. Esse cara vai dar 13. O 91 dá por 7. E quando eu divido o 91 por 7, vai dar 13, 13, 13. Ou seja, o único número que divide os 3 ao mesmo tempo é o 13. Se você tivesse percebido isso em algum momento, aqui eu chutaria o 13 já. Aqui eu verificaria o 13. Como eu cheguei num número primo, não tem mais nada para baixo, eu desconfiaria que o 13 seria o divisor comum entre eles. Então, o único divisor comum que eu tenho é 13 e 1. Né? Então, obviamente, não faz sentido ter 702. Um corretor por questão não tem como, acho que, enfim. Aqui depois eu vou ter 13 corretores. Então, não dá para ter uma pessoa por redação. Então, vou ter um total de 13 corretores, que é o número, que é o MDC entre esse cara, que é o maior divisor comum. É o número que eu consegui dividir em quantidades exatas, a quantidade de redação do primeiro dia, a quantidade de redações do segundo dia e a quantidade de redações do terceiro dia. Então, ele é um divisor comum. Então, eu consegui pegar o 702, dividir o 728, dividir por 13 e o 585, dividir por 13. Muita redação para cada pessoa. Só que o número de professores, que é o divisor comum, no caso a gente pegou o maior, é o único, né? Além do 1, você vai ter que o número de professores da equipe é um divisor que é 13 de 52. Porque o 13 não divide 77, o 13 não divide 68, o 13 não divide 60, o 13 não divide 54. Luigi, por que não pode ser o MDC? Quando ele fala que é uma equipe de professores, então uma equipe de professores é formada por pelo menos um professor. O que poderia dar problema é que, vamos supor que você não encontrasse o MDC. Vamos supor que você não encontrasse o MDC. Você encontrasse um divisor comum e tivesse mais de uma opção. Deu 13 ou 26. Aí ele teria que especificar que seria. Ele teria que colocar um detalhe na questão que seria assim: com a menor quantidade de professores possíveis maior que 1. Então ele teria que colocar esse detalhe. Se ele não colocasse para você que é uma equipe e não tivesse um único divisor comum além do 1, que é o 13. Tudo bem? Então, por esse motivo, o 3 acaba sendo o único divisor, que é o número de professores. Aí ele vai dividir os 3 carinhas, a quantidade vai ser a mesma para cada um. E a única alternativa divisível por 13 é 52. Beleza? Vamos com tudo que tem bastante coisa. Essa questão aqui é legal. Eu gosto dessa propriedade, sempre comento com os alunos, olha, fique esperto com propriedade de potência, não só para você fechar a potência, sim para você abrir. Né? Eu gosto de destacar essa propriedade aqui. Ó. Se eu tenho A vezes A, eu tenho uma base, e eu estou multiplicando, fazendo produto de fatores de potências de mesma base. Eu faço o quê? Eu mantenho a base e somo o expoente, tá vendo? Ó? O expoente é somado. E é importante, eu destaco, sempre bato nessa tecla, criançada, sempre bato. Ó, repara nas aulas, eu falo, pessoal, ó,
Você tem que enxergar tanto a ida quanto a volta. Em breve, a gente vai começar a exponencial, então já fique esperto com esse tipo de resposta, esse tipo de propriedade. Luigi, por que você está falando isso? Porque quando eu pego aquela expressão ali, ó, olha que bonitinho que fica. O 3 elevado a x é 3 elevado a x. Eu vou deixar ele do jeitinho que está. Vou fazer um por um. Agora o meu olhar, ele vai para esse carinha aqui, ó. Tá vendo que está somando um em cima? Então, eu posso abrir ele assim, ó. 3 elevado a x, eu vou deixar. E o mais 1 representa o quê? Que eu vou multiplicar por 3. Tá vendo? 3 elevado a 1. Agora, eu vou para o outro, eu vou para o rosinha, ó. Olha o rosinha. Eu estou fazendo qual processo? Estou fazendo esse processo aqui, ó, que é o processo de volta. Eu não estou fazendo a ida, vou até apagar a ida, estou fazendo só a volta. Eu vou pegar o 3 elevado a x mais 2, eu vou abrir em 3 elevado a x vezes 3 ao quadrado. Eu deixo 3 elevado a x juntinho aqui, ó. Depois, terminei o rosinha? Terminei. Agora eu vou para o verdinho. Aí vai ficar 3 elevado a x vezes o expoente, na soma do expoente vira produto, 3 ao cubo. Pegou? Mais, agora, terminei o verdinho? Terminei. Eu vou para esse azulzinho, que vai ser 3 elevado a x vezes 3 elevado à quarta. Pegou? E por fim, vamos aqui pro cinzinha, ó, que é o 3 elevado a x vezes 3 elevado à quinta. Só quando eu chego aqui, dá para fazer o que agora? Dá para colocar o 3 elevado a x em evidência. Quando eu coloco o 3 elevado a x em evidência, não esqueça, o que vai no parênteses, eu expliquei isso em aula várias vezes, é o resultado da divisão de cada parcela da soma ou da subtração pelo fator comum. Então, 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x vai dar 1. Tá vendo? Vai cortar o 3 elevado a x de cada um. E o resultado, o que sobra do quociente, é o que eu coloquei dentro. E aqui vai dar 3, aqui vai sobrar 3 ao quadrado, que é 9. Aqui vai sobrar 3 ao cubo, que é 27. Ali vai sobrar o 3 à quarta, que é 81. Estou calculando as potências. O 3 elevado à quinta é 243. Repara que, vamos pegar o marca-texto, ó. Esse cara de cinza virou esse, cada um com a sua respectiva cor. Esse cara de azulzinho virou esse. Esse cara de verdinho, 3 ao cubo, virou esse. Não vai fazer 3 ao cubo 3 vezes 3, tá? É 3 vezes 3 vezes 3. Aí vamos lá pro rosinha. O 3 ao quadrado é o 9. O amarelinho, o 3 elevado a 1 é 3. E vamos pegar mais uma cor, um verdinho bem fraquinho aqui, ó. Esse cara resultou no 1, porque 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x dá 1. Somando tudo que dá para somar, é 1 mais 9 dá 10, 27 com 3 vai dar 30, 40, 121. 121 com 243 vai dar 364 vezes 3 elevado a x. Isso vai dar bonitinho para a gente a alternativa E. Matamos a quinta questão. Simbora para a sexta. Questão 6. Questão 6 ela é uma questão analítica de gráfico. Então, o que a gente vai ter? Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação da altura se dava de forma mais rápida do que de 10 a 17. Então, o que a gente conclui logo de cara? Que nessa faixa aqui, o crescimento é mais rápido. E depois ele continua crescendo aqui, só que de uma forma mais devagar. E a partir dos 17 anos, quando ele atinge essa faixa dos 17, essa variação passa a ser cada vez menor, então vai reduzindo, até se tornar quase imperceptível. Então, até ficar, vamos dizer assim, estabilizar. Para ilustrar a situação, esse casal fez um gráfico que relaciona a altura com a idade. A altura eixo Y, idade horizontal eixo X. Então, qual gráfico melhor representa a altura
do filho desse casal. Vamos dar uma geral nas alternativas. Primeiro, o crescimento nunca é abrupto. Em que sentido? Quer ver? Olha aqui a letra E. Ó. A letra E não significa que ele ficou com 51 centímetros até os 10 anos. Quando ele fez 10, do nada, a criança cresceu e foi parar para 1,48 m. Quase 1 m ela cresceu. Meu, não dá, né? Ela não vai crescer 97 centímetros do nada. Isso não tem cabimento. A mesma coisa acontece aqui. Ela cresceu até uma certa altura com 10 anos. Quando ele fez 10 anos, de repente, pá, chegou a 1,48 m. Também não tem cabimento. Aqui, ele não cresce do nada, também cresceu. Aí ele para, não pula para 10 anos, ele não vive de 0 a 10 anos, ele não vive essa fase, de repente ele surge com 10 anos e cresce. Também não tem cabimento. Agora aqui, ó. Isso aqui até que faz sentido. Até uma lógica. Só que ele estabiliza e depois tem um crescimento do nada, isso também não tem muito sentido, né? E a única que faz mais sentido para a gente é essa daqui. Que ele tem uma taxa de crescimento mais acentuada na primeira parte, depois ele reduz o crescimento e a partir daí ele vai crescendo cada vez menos até ficar próximo da estabilização, que seria onde ele fica constante. Então, para a gente, a alternativa A. Fechou? Questão 6, análise de gráfico, sempre é importante a gente verificar. Questão 7. Essa questão é bem interessante. Vamos ler. Ele conta a seguinte história. Ele fala que uma confecção tem um custo fixo com contas de água, luz e salário de funcionário de R$ 5.000. Então, eu tenho um custo, vamos definir o custo. O custo é dividido em duas partes. Tem um valor fixo, vou trocar a cor desse carinha, deixar ele de vermelho. Pronto. Eu tenho um custo fixo de 5.000, que é tudo que ele descreveu, salário, funcionário, etc. E tem um custo, tudo em reais, tá? Vamos colocar em reais, bonitinho. Aqui, ó. E tem um custo que depende da quantidade de roupa produzida. Então, um custo variável, vou colocar aqui por unidade. Que seria, cada unidade de roupa produzida custa R$ 4. E é vendido por 12. Aí eu vou ter receita. A receita é o que entra de dinheiro. E o que entra de dinheiro, ele é quanto? É por unidade. O que entra por unidade são R$ 8. Agora, o número de peças que devem ser produzidas e vendidas para que se obtenha um lucro igual ao custo fixo. Então, eu vou fazer o seguinte. O que é lucro? Eu vou seguir por essa linha. Eu sei que dá para fazer de forma mais direta, tá? Basta você verificar o lucro e fazer o quanto ele ganha por unidade, de modo subtrai o custo e chega na resposta bonitinho, tá? Então, a receita é 12, né? Coloquei 8 aqui já pensando no lucro. Vamos colocar aqui o 12, ó. Então, dá para fazer direto, mas vamos fazer com cuidado. Aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho a função custo. Eu sei, isso aqui, para qualquer questão nessa linha, é importante você lembrar que lucro é receita menos custo. Isso para a gente é importante, ó. Destaca isso aqui. Isso aqui é importante. Então, vamos ver o nosso lucro. O nosso lucro tem que ser igual ao custo. Então, buscamos um lucro de 5.000. Eu vou seguir nessa linha porque eu acho que é uma linha mais genérica, que resolve vários problemas. O custo, qual vai ser o custo para a gente? O custo para a gente ele vai ser de 4, vamos chamar de x a unidade, a quantidade de roupas produzidas, de peças, mais 5.000 que é fixo. E a receita é o que vai entrar de dinheiro. Esse cara, ele é o 12x.
Jogando ali naquela formulazinha, você vai ter que 5.000, que é o que você procura. Ó que bonitinho que fica, ó. 5.000, ele vai ser igual à receita, que é 12x menos 4x mais 5.000. Parênteses para não errar sinal, né? Vai que eu esqueço de distribuir só um pedaço dele. Né? E você não pode errar. Agora, continuando aqui em cima, a gente vai ter que 5.000 vai ser igual a 12x menos 4x menos 5.000. Eu vou passar os 5.000 para cá, vai ficar 12. Vai ficar 10. E aqui vai ficar 8x. Isso, consequentemente, eu vou ter que o x vai ser a divisão de 10.000 por 8. E 10.000 por 8 vai dar 1.250. Essa é a quantidade que você vai ter que vender para você conseguir obter o lucro que você está querendo. Ficou claro? Fechou? Olha só o cuidado que a gente teve, tá? De montar certinho depois a questão de lucro igual receita menos custo. Grava isso. Isso aqui confia em mim. Isso aqui vai ser útil para mais do que esse problema. Tá? Se você errou, verifica por que você errou, já corrige, faz todo aquele trabalho que a gente fez no começo da aula de explicação, que vai ser, olha, só sucesso. Partiu para a próxima, questão 8. Vamos lá. Questão 8. Uma indústria de cimento contrata uma transportadora, beleza, e de caminhões para fazer a entrega de 60 toneladas, 60 vezes 1.000, de cimento por dia em Fortaleza. Devido a problemas operacionais diversos, em certo dia, cada caminhão foi carregado com 500 quilos, meia tonelada a menos do que o usual, fazendo com que a transportadora nesse dia contratasse 4 caminhões para cumprir o contrato. Baseado nos dados acima, se pode afirmar que o número de caminhões usados naquele dia foi. É uma questão um pouco mais cuidadosa, vamos fazer juntos. Primeiro, vamos definir as variáveis que a gente vai utilizar. Eu vou chamar de N o número de caminhões. Número de caminhões usual, o que acontece geralmente. E eu vou chamar de C a carga também, mesmo nome. A carga usual, também por caminhão. Aí o que a gente tem? A gente sabe o seguinte: a priori, se não der problema, o número de caminhões vezes a carga por caminhão vai ter que dar o total de 6.000 vezes 10 ao cubo quilos, que seria 60 toneladas. Só que nesse dia o que aconteceu? O número de caminhões, que é N, ele foi aumentado em 4. E a carga por caminhão foi reduzida em 500. E isso vai resultar a mesma quantidade de produção em toneladas de cimento. Não mudou, mas o transporte ele teve cargas a menos e caminhões a mais. Perfeito. A partir daqui é conta. Tá? A parte mais difícil eu acredito que seja essa. Agora, isso aqui é um sistema não linear que você vai usar para resolver duas substituições. Primeira coisa, eu vou fazer a distributiva da equação de baixo. Então, logo, vai ficar assim, ó. N vezes C, NC. N vezes menos 500, menos 500N. 4 vezes C, 4C. 4 vezes menos 500, menos 2.000. E isso é igual a 60 vezes 10 ao cubo. Só que NC é 60 vezes 10 ao cubo, ó, da primeira equação.
Então, você pode, logo de cara, cortar esse cara com esse. E o que sobrou é uma expressãozinha. E essa expressãozinha que sobrou, o que dá para fazer? Dá para dividir por 4 todo mundo. Então, ó, para melhorar a conta, eu vou dividir todo mundo por 4. 500 dividido por 4 vai dar menos 125. Menos 125N. Mais C menos 2000 igual a zero. Só que eu quero achar C, não quero? Eu tenho duas incógnitas nessa equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a primeira equação e vou isolar o N. Como eu quero achar o C? Eu quero achar o C naquele dia, tá? Eu vou ter que somar 4. Não me vai vacilar aqui, esquecer que é naquele dia. Você vai ter que achar isso daqui, ó. Esse cara que você está procurando, hein? Como da primeira equação, eu sei que o N ele vai ser quem? Vai ser um número bem feio, tá? O N vai ser o 60 vezes 10 ao cubo dividido por. Desculpa, o C vai ser esse cara aqui. Vamos substituir o C, né? Eu quero achar o N. Dividido por N. Então, no lugar do C, eu vou colocar essa expressão. Aí fica menos 125N. Ó, o 2000 eu esqueci de dividir. Aqui fica 500, né? Eu dividi tudo por 4. Pronto, agora ficou bonitinho. O menos 125N mais, no lugar do C, eu vou colocar o 60 vezes 10 ao cubo, que é 1000, por N. E isso menos 500. Você pode multiplicar por N para assumir o denominador. Mas eu vou dar uma dica. Para facilitar a conta, dá para dividir todo mundo por 125. Esse cara dividido por 125 vai dar 1. Aqui dividido por 125 vai dar 8. E esse cara por 125 vai dar 4. Então, olha o que sobrou. Eu vou passar todo mundo para o lado de lá da equação. Vai ficar o 60 vezes 8, que é 480. 480N. Eu vou até deixar o 480 sozinho, só para você enxergar o que vai acontecer. Então, vamos deixar lá. N sozinho aqui. Vou deixar o zero. O 480 que resultou passa para lá negativo, menos 480N. Cadê? Sobre N, né? 480 sobre N. Menos 4. Aqui, eu poderia ter passado o N e o menos 4 para lá e passar o N multiplicando. Essa era a ideia. Mas eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar essa expressão, como eu quero sumir com o denominador N, eu comento isso, é um costume que eu tenho, eu sempre comento com vocês em aula. Eu vou multiplicar a expressão inteira por N, que é o denominador. E quando eu faço isso, 0 vezes N vai dar 0, então o lado de cá não é afetado. Aí cada elemento do lado direito vai ser multiplicado por N também. Então vai ficar N vezes N, que é N ao quadrado. Menos 4N, eu vou trazer só ele para frente. E menos 480 sobre N, quando eu multiplico N, vai cortar o N de cima com o N de baixo. É como se eu tivesse multiplicado por N, ó, cada um desses caras, tá vendo? E aqui corta. Aí eu sumo com o denominador N. Aí vira uma equação do segundo grau. Você escolhe como você vai resolver. Soma em produto, cálculo delta, tanto faz. Eu vou pela soma em produto. Dois números aqui. Aqui fica mais, tá? Antes que eu erre. Dois números cuja soma vai dar menos 4. E o produto vai dar menos 480. Tá? Toma cuidado com esse detalhe. O 4 estava negativo e foi para lá positivo. Já fiz o ajuste. Aí vai dar menos 24. Menos 24. E mais 20.
consequentemente o N é 20. Porque não dá para ter menos 24 caminhões. Se o N é 20, nesse dia foram 20 mais 4, 24 caminhões. Tá aqui. Perceba que essa questão já não foi tão intuitiva, né? Deu um certo trabalhinho, que era esse carinha que a gente estava procurando. Isso é uma equação, é um sisteminha não linear, que a solução é sempre essa. É uma primeira substituição para você eliminar um valor e uma segunda substituição para deixar todo mundo na mesma incógnita. Beleza? Simbora para a próxima. Questão 9. Questão 9 também uma clássica que a gente fez em aula, tenta lembrar. Tá? Você puxou na aula de revisão que a gente faz na sexta, com uma aula de exercício, você deve ter pego aquela lista extra, ter feito uma questão similar a essa. É importante, é um modelo legal para a gente resolver. Então temos que aqui é 90 graus, tá vendo? Como aqui é 90 graus, eu sei que é 45 e 30, vamos dar uma lida. De dois observatórios localizados em dois pontos, no ponto X e um no ponto Y. Está aqui. Da superfície da Terra. É possível enxergar um balão meteorológico B aqui, um no ângulo de 45, outro sobre o ângulo de 60, conforme mostra na figura a seguir. Beleza. Desprezando a curvatura da Terra, se 30 quilômetros é a distância que separa esses dois carinhas, então a situação aqui, se fosse montar um esboço aqui para tentar ilustrar o que está acontecendo, eu faria algo mais ou menos assim. E essa distância aqui desse carinha, puxando até aqui, ó. Esse lado, aqui tem 30 quilômetros. 30 quilômetros. Eu sei que aqui é 45 graus. Eu quero achar a distância desse, eu quero achar esse Hzinho aqui, ó. Sabendo que aqui é 90. Que é onde vai estar o balão. E aqui 60 graus. Vou fazer de roxinho também. Aí a distância, a altura H em quilômetros do balão da superfície da Terra. Vamos com tudo. Primeiro passo é, como eu sei que ali é 45 graus aqui embaixo, e aqui é 90, eu sei que lá em cima automaticamente vai ser 45 também, porque a soma é 180. Se lá em cima é 45 também, eu sei que o triângulo é retângulo isósceles. Então, se H em cima, é H embaixo. E se esse pedacinho aqui, ó, e se esse pedacinho que vai daqui até aqui é H, ó, aqui até aqui. Esse outro pedaço, como tudo é 30, esse cara é 30 menos H. Agora repara, olha que interessante. Eu tenho cateto oposto a 60 graus, que depende de H. Eu tenho cateto adjacente de 60 graus, que depende de H. Para relacionar cateto adjacente com cateto oposto, a gente usa tangente. Então, tangente de 60 graus vai ser a divisão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente. Só que a tangente de 60 você conhece. Esse cara é raiz de 3. Aí eu vou passar o 30 menos o H multiplicando. E eu vou tomar cuidado quando eu fizer isso, para não cometer o erro de multiplicar apenas o 30. O H também está sendo multiplicado por raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 vezes 30, ou 30 raiz de 3, fica mais bonitinho. Menos raiz de 3H. O meu objetivo é isolar o H. Eu já fico até calmo, porque olha as alternativas, olha os resultados. Não são bonitinhos. Então vai ficar aqui o 30 raiz de 3 sozinho. E o lado de lá vai ficar 1H mais raiz de 3H. Agora, o que a gente vai fazer no lado de lá? A gente vai colocar
o H em evidência. Vai ficar 1 mais raiz de 3. Perceba como o produto notável, o fator comum, ele a fatoração, fator comum, ela é importante, né? A matéria, produto notáveis e fatoração, elas aparecem com muita frequência, o tempo todo nas contas. Então é bom de dominar isso. Agora vem aqui. Agora o Hzinho, ele vai ser quem? O Hzinho vai ser a divisão de 30 raiz de 3 por 1 mais raiz de 3. Ou raiz de 3 mais 1. Vou colocar a raiz de 3 na frente para enxergar melhor o que está acontecendo. Agora eu vou racionalizar. E como que eu racionalizo? Eu multiplico por raiz de 3 menos 1 em cima, multiplico por raiz de 3 menos 1 embaixo. E fazendo essa multiplicação, o que vai acontecer? A parte de cima vai ficar 30 vezes raiz de 3, que multiplica a raiz de 3 menos 1, que eu já vou fazer distributiva. Embaixo é quadrado do primeiro, que é raiz de 3 ao quadrado, corta, menos 1 ao quadrado. Deixa eu dar um zoom aqui na conta. Aí embaixo vai dar 2, né? Como embaixo vai dar 2, eu já vou usar esse 2 aqui e vou simplificar o 30 para dar 15. Aí o H já vai ficar no jeito, quer ver? 30 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser 15 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser 15 vezes 3, que é 45. 15 raiz de 3 que multiplica menos 1 é menos 15 raiz de 3. Essa é a distância que ele está pedindo em quilômetros. E 45 menos 15 raiz de 3 vai dar para a gente a letra D. Está aqui, ó. Olha que bonitinho ficou essa questão. Bem interessante, né? Esse modelo é muito clássico, então se você não domina ainda esse modelo ou ficou na dúvida com ele, refaça, tá? É um modelo muito clássico de problemas de trigonometria. Vamos para o próximo, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Questão 10. Questão 10 é muito bonitinha. O número de algarismos do produto que está ali. Eu comentei com vocês na aula que seria interessante, um número muito legal para a gente procurar, são as potências de 10. Por quê? Quando eu tenho 10 elevado a n, eu posso escrever ele dessa forma, como sendo 5 elevado a n vezes 2 elevado a n. Então, se eu pego o 2 e o 5 elevado ao mesmo expoente, eu consigo calcular a potência de 10 relacionada a ele. E se eu tenho um número multiplicado a uma potência de 10, eu consigo calcular a quantidade, contar a quantidade de algarismos. Simplesmente colocando um monte de zero e contando, olha, daqui até aqui tenho tanto e daqui que eu tenho tal resultado. Só que o expoente não é o mesmo, só que eu tenho uma vantagem, né? Qual é a vantagem? Primeiro, 5 elevado a 17, que é um número muito grande, 4 elevado a 9. Só que 4, o 4 é 2 ao quadrado. E potência da potência, o que a gente faz? Multiplica. Então, fica 5 a 17 vezes 2 elevado a 18. Só que eu posso usar aquela propriedade lá do começo da aula. 18 não é 17 vezes 2 elevado, 17 mais 1? Então, eu posso escrever esse cara como sendo 2 elevado a 17 vezes 2. E 5 elevado a 17 vezes 2 elevado a 17, eu posso fechar esse cara aqui em 10 elevado a 17, olha só. É 10 elevado a 17 vezes 2. Ou seja, é o 2 seguido de 17 zeros. E 2 seguido de 17 zeros, esse cara vai ter quantos algarismos? 18 algarismos. Ficou claro? Boazinha a questão, não? Vamos para 11 agora. Vamos dar uma corrida aqui. Questão 11 não tem muito segredo. Ele é uma questão de geometria bem bonitinha, por sinal. Ele fala que eu tenho uma bissetriz e dá um ângulo sobre uma reta. Então, eu tenho logo de cara que isso aqui é 180. Tudo isso aqui é 180, porque está sobre uma mesma reta. Vou deixar só o arquinho ali. E como ele falou que é uma bissetriz, bissetriz faz o quê? Dividir ângulo ao meio. Então, esse cara de amarelo é igual a esse cara de amarelo. Então, vamos ver o que a gente consegue, né?
Então, temos logo de cara as seguintes relações. Olha só que bonitinho que fica. Y menos 10 é igual a x mais 30. Então, eu posso falar que y menos x, a partir dessa conta, é igual a 40. Só que eu tenho uma outra conta. Eu tenho que 2y somado de y subtraído de 10, somado de x e somado de 30, vai ter que dar 180 graus. Então, aqui é y, aqui é y, aqui é x. Aí eu vou ter que 3y somado de 1x. Isso aqui vai ser igual 30 menos 10, 20. Lá 160. Você escolhe o caminho que você quer agora. Se quiser montar sistema, isolar o x em cima que está fácil, substituir embaixo, fica bem bom. Eu prefiro o sistema, porque quando eu junto esses dois sisteminhas aqui, ó, com essas duas contas, eu vou ter que y menos x é 40, e aqui 3y mais x é igual a 160. Eu consigo achar o y logo de cara somando as contas. E quando eu somo um lado com o outro, y mais 3y, se eu vou juntar esse carinha mais esse, vai dar 4y. Agora, quando eu junto esses dois aqui, o x corta. Aí eu vou ter que 4y vai ser igual a 200. Se o 4y é igual a 200, o y é 50. Basta substituir na primeira equação, que eu acho que é mais fácil. Aí, 50 menos x igual a 40. O x só pode ser 10, que estava aqui esperado. Alternativa E. Foi bem bonitinha, né? Vamos para a próxima. A próxima é uma questão de produto notável. Você vai desenvolver cada um deles, questão 12. Então, vamos para as contas. Toma só o único cuidado que você tem que tomar aqui, assim, para não errar à toa, seria a questão do parênteses na hora de fazer a distributiva do negativo. O primeiro é assim, ó, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado menos, abro parênteses, x ao quadrado mais 2xy menos y ao quadrado. Agora que isso aqui está alinhadinho, ó, eu vou fazer a distributiva do negativo. E quando eu faço a distributiva do negativo, o que vai acontecer? Os quadrados todos vão cortar, porque eu vou ter, ó, x quadrado menos x quadrado. Eu vou ter y quadrado menos y quadrado. Esse verdinho é tão bonito, né? Isso aqui vai dar menos 2 com menos 2, menos 4. Menos 4xy, olha que beleza. Isso vai dar a alternativa D. Bem direitinho, né? Espero que tenha ficado claro. Vamos para o próximo, questão 13. Questão 13 é bem legal. Durante um treino, 4 posições ocupadas pelos corredores A e B, deslocando-se em movimento uniforme, foram verificadas no intervalo sucessivos de 10 segundos, obtendo o seguinte resultado. Então, primeiro eles estão na posição no início do treino parado, então não aconteceu nada por enquanto. Aí o que vai rolar aqui? Se você olhar, a taxa de variação deles é constante. Como assim? O primeiro, 10 segundos, ele tá não começou, né? 0. Aí depois 10 segundos, 30 metros. 20 segundos, 60 metros. Aí depois, mais 10 segundos, 90 metros. Então ele vai de 30 em 30. Então eu posso fazer a seguinte análise. O corredor A, em 60 segundos, ele vai somar mais 3 vezes 30, né? Porque aqui é 0, 10, 20 e 30, né?
ele vai seguir mais 3 passos, seguindo esse mesmo ritmo. Então, o corredor A ele vai estar na posição após 60 segundos, que é 90 mais 3 vezes 30. E 90 mais 3 vezes 30, isso vai dar 180. Essa é a posição dele, 180 metros. Só que o outro corredor, o amiguinho dele, o corredor B, ele começa zerou aqui, depois 40, 80 e 120. Então, o segundo corredor, ele vai seguir uma lógica parecida, só que ele vai como? Ele vai do 120, mas só que ele vai de 40 em 40, 3 vezes 40, que vai dar 240. E a diferença entre as posições é a distância entre eles. 240 menos 180. Uma outra saída seria que a diferença entre eles, a distância entre eles, vai aumentando 10 a cada passo. Então, aumentando 10 aqui em 10 segundos, mais 10 em 20 segundos, que daria 20 de distância. Em 30 segundos, 30. Em 60, 60. Então, você poderia até ter pensado assim, que ia dar também bonitinho. Beleza, Creuza? Vamos para a próxima. Essa questão é bem bonita. Você não vai calcular as raízes das equações, claro que não, mas sabe que m e n são raízes. Então, o primeiro passo é saber aquilo que você está buscando. Então, o que a gente está buscando? Buscamos o seguinte, que 1 sobre m mais 1 sobre n, que são raízes, é o que eu quero achar. Aqui a gente vai fazer primeiro a soma algébrica. A gente pode usar a borboletinha, que a gente viu lá na aula, que é multiplicar embaixo e multiplicar cruzado. Isso aqui para duas frações quebra o galho. Lembrando que o nome de borboleta, eu juro, até hoje eu não descobri. Eu só uso esse nomezinho porque vocês usam, que eu acho legal, combina, tem cara de borboleta mesmo. Mas a definição de soma de fração. Tenta lembrar na aula que a gente fez soma de fração, a gente está criando de forma inevitável aqui frações equivalentes para que eu possa somá-las. Então vai ficar o produto embaixo e a soma em cima. Só que tem um ponto, né? Como é uma equação de segundo grau, eu posso falar que a soma das raízes m mais n dá para achar. M mais n vai ser menos b menos 5 sobre 2, ou seja, 5 meios. E o produto entre as raízes é c sobre a. E o c menos 4. E menos 4 por 2 vai dar menos 2. Logo, a expressão que está aqui é 5 sobre 2 dividido por menos 2, que vai dar menos 5 quartos. Olha que bonitinho que ficou. Tá aqui, ó, letra A logo de cara, sem sofrimento. Fechou? Bora para 15. Questão 15. Eu vou usar a função afim, você vai entender o que eu vou usar da função afim. Vamos ler. Ele fala aqui, o gráfico a seguir, obtido a partir dos dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Se mantida, ó, ele está falando que vai manter. Pelos próximos anos, a tendência de crescimento, ou seja, um crescimento linear. E por que eu sei que é linear? Porque é uma reta. Então, é uma reta isso aqui, então isso vai crescer de forma linear, esse carinha. Aqui está com cara. O número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 é... Primeiro, é importante anotar que eu tenho aqui ano e número de espécies ameaçadas. Aqui já tem 2007. Para chegar em 2011, eu preciso avançar aqui 4 anos. Então, vou ter que somar mais 4 anos. Agora, eu não preciso achar a função afim. Como a taxa de variação é constante, basta eu achar a taxa de variação, multiplicar por 4 e somar ao valor 461, que é o valor de 2007, que eu já vou ter a resposta. Então, olha só, vamos calcular o A. Tenta aí, ó, uma pergunta. O A a gente calcula como? Tenta lembrar na aula. Delta y por delta x, a variação da imagem pela variação dos valores de x, correto?
Então, ó, é 461 menos 239 dividido por 2007 menos 1983. A parte de cima vai dar 222 e embaixo vai dar 24. 24 sobre 4, 7 sobre 20, certinho. Dá para dividir. Dividir por 2 vai dar 111. Esse cara por 2 dá 12. 111 está na tabuada do 3. Dá para dividir por 3, porque 1 mais 1 mais 1 é 3. Dividindo por 3, esse cara vai dar 37. Que é 90 mais 21. E embaixo por 3 dá 4. Então, esse é o azinho. Logo, o valor que a gente quer vai ser o 461, que é a imagem, né, em 2007, mais 4 vezes, porque são 4 períodos, 4 azinhos que você vai acrescentar, 4 taxas de variação, que é 37 sobre 4. Olha por que eu não dividi por 4 37 para dar 9,5. Porque o 4 vai cortar. E somando esse cara com 37, vai dar 498. Vai dar bonitinho, né? Ainda dá bonitinho. Fechou? Simbora para a próxima questão 16. Questão 16 é uma de conjuntos. Você pode calcular ou não o valor numérico de cada um. Eu acho legal calcular, acho que fica mais fácil. Você trabalhar com porcentagem também. Lembre-se que o total é 100%, também está valendo. Então aqui a gente vai ter 3 conjuntos. Já vou fazer as 3 bolinhas, tá? Já antecipando a nossa resolução. Porque ele vai explicar que A é uma coisa, B é outra. Que dificuldade de fazer um círculo. Ah, esse aqui ficou bom. Deixa eu dar um fim nesse. Pronto. Vamos fazer um círculo bonitinho. Ó, aqui. Deixa eu ver se agora vai. Beleza, Creus, ó. E aqui, nossa, isso aqui não sei se vai. Ui, já foi. Então a gente tem o seguinte. Vou posicionar melhor aqui. Aqui, beleza. Agora tá com cara. Aí eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C aqui. Aí ele vai contar que o total. Vamos colocar aqui um retângulo indicando o espaço total. O total está aqui, que é 200. Tudo tem que dar 200. E vamos ler. Uma pesquisa foi realizada com 200 pacientes em diversos consultórios médicos quanto ao uso dos seguintes aplicativos para celular. Aplicativo A, informação sobre alimentação. O B, registro de nível de estresse físico. E o C, controle do horário de medicação. Essa pesquisa revela que 10% dos entrevistados não fazem uso de nenhum dos aplicativos. Então, temos aqui, ó, vamos calcular as porcentagens aqui embaixo. 10% de alguma coisa é a porcentagem que multiplica, e 10% de 200 é 20. Então, tenho 20 aqui que não fazem uso de nenhum deles. 30% dos entrevistados usam apenas o aplicativo A. Então, se 10% é 20, 30% de 200 é só multiplicar por 3, né? E quando você multiplica esse cara por 3, vai dar 60. E 60 usam apenas o A. Então é a região exclusiva de A, ó, essa galera que está aqui. 10 pacientes utilizam apenas o B. Então eu sei que aqui eu tenho 10 pacientes. Ó. E um quarto dos pacientes utiliza o aplicativo C. Um quarto é 50. Um quarto de 200. Ah, na dúvida, faz ó, um quarto vezes 200, que é a mesma coisa que 200 por 4. Vai dar 50. Bonitinho. E 36 pacientes utilizam os 3 aplicativos. Ó. Então, tenho 36 aqui. Aí ele vai na hipótese. Sabe-se que a quantidade de pacientes que utilizam apenas o AB, o AC, ou seria o que ele quer dizer com isso? Serão essas regiões aqui. Ó. Isso daqui de amarelo.
isso aqui de amarelo, isso aqui de amarelo. A galera que usa só esses três é a mesma, são iguais, tá? Beleza? Então, tudo X. Informação, se você olhar com cuidado, é informação inútil. Essa informação não serve para nada, mas elas são iguais. Ele poderia ter falado, olha, enfim, podia ter tirado a tua pergunta, na verdade, mas, né, se quiser achar esse valor, isso fica a seu critério. O número de pacientes entrevistados que fazem uso de pelo menos um dos aplicativos que faz uso de pelo menos um, se você olhar com cuidado, é o total menos a galera de amarelo. E a galera de amarelo e de azulzinho, que eu vou incluir o 36 aqui, ó. Então, como eu sei que o total, olha só como não importa o fato de dele ter colocado que aqui eles têm a mesma quantidade. Porque o que eu vou fazer? Eu tenho o total, que é 200. Eu vou tirar o 20, que não está em ninguém. Eu vou tirar 60, que é apenas A. 10, que é apenas B. E 50, que é apenas C. Quando eu faço 200 menos isso, sobra 60. E o 60 que sobrou é a região amarela com a região azul. Tá aqui, letra I. Fechou? Não precisava ter feito, ter a informação que os três são iguais, né? Só para você achar o X. Se você quiser achar cada valor individualmente, fica a seu critério, tá bom? Então vamos lá para 17. A soma das soluções inteiras para a equação. Você fala, meu Deus! Aqui tem uma ideia teórica muito importante. Um produto ele é igual a zero se ao menos um dos fatores que está aí forem iguais a zero. Se cada elemento desse que eu sublinhei zerar a equação, cada raiz de cada fator individual é a raiz da equação inteira. Então, vamos igualar a zero cada um deles. Primeiro, x ao quadrado mais 1. Quando eu pego x ao quadrado mais 1 igual a zero, isso aqui nunca vai ser zero. Por quê? X ao quadrado é um número positivo maior que zero, não é? Então, esse cara não tem solução real, porque não existe um número real ao quadrado que dê menos 1 para somar com 1 para dar zero. Então, não é possível. Vamos para a segunda. A segunda equação é x ao quadrado menos 25. Ó. É uma equação do segundo grau incompleta, ele quer a solução inteira, e aqui vai ter solução inteira, então isso é uma vantagem para a gente. Porque quando eu passo 25 para lá e vou tirar a raiz, o x vai ser mais ou menos, como a equação, tá? A equação do segundo grau, x é igual a mais ou menos 5, que é a raiz de 25. Já vou colocar 5 direto. Aí vamos para a terceira equação. Ó. A terceira equação, por sorte, é uma equação de raízes inteiras. Soma em produto. Você pode fazer direto, né? A soma das 5 é o que a gente procura. E o produto dá 6. Mas eu só vou usar porque sei que são inteiros, tá? Quando você vai calcular, vai ser o 2 e o 3. Logo, a soma mais 5. Estou colocando mais 5 menos 5 por colocar, tá? E já poderia ter colocado a soma também desses dois carinhas, que é 5. Que é essa resposta, porque esses dois carinhas vão cortar. Eu vou ter letra C aí na questão 17. Fechou de bola? Vamos para a próxima, olha só. 18. A 18 é bem legal. Você pode resolver usando, vamos dizer assim, uma funçãozinha afim, que vai ficar bem bonitinho. Então, o reservatório, inicialmente, ele tem 6.000 metros cúbicos. Durante os próximos 40 dias, ele vai receber 25 metros cúbicos de água por hora.
Então, ele vai receber 25 metros cúbicos por hora. Implica que 25 vezes 24 metros cúbicos por dia, que isso vai dar 600 metros cúbicos por dia. Tudo bem? Eu vou até colocar aqui um sinal de igual. Aí, olha só. Durante esse período, o reservatório ele perde diariamente 720 metros cúbicos. Então, diariamente, ele perde 720. Então, é menos 720 metros cúbicos. Luigi, por que você colocou para dias e não deixou em hora? Ou passou os 720 por dia para por volume por hora? Porque as alternativas, todas elas estão em dias. Então, é esse cara que eu vou usar como referencial. Com base nessas informações, é correto afirmar que o volume de água do reservatório se reduzirá a 3.000 metros cúbicos em quando, né? Então, você pode fazer uma função, se você quiser. Ou você pode fazer a diferença de quanto que ele perde por dia e você chegar no 3.000. Então, vou calcular o resultante. Ó. Então, temos o seguinte. Temos diariamente a seguinte condicional. Ele vai perder 120 quilômetros, então 120 metros cúbicos por dia. Então, o que, que a gente tem? Ela vai funcionar a 6.000, 6.000 mais 600 por dia, x é o número de dias, menos 720x. Esse é o volume diário. Esse é o volume diário que a gente tem. Isso vai resultar em menos 120x, menos 720 mais 600 é menos 120, mais 6.000. Então, vamos dar um nome para essa função, vai ser volume diário, que é o Vx. Logo, eu quero achar o x para que esse cara seja 3.000. Então, 3.000 vai ser menos 120x mais 6.000. Aí não tem muito segredo. Passo 120 para lá. Luiz, eu poderia só dividir 3.000 por 120 desde o começo? Cara, poderia. 6.000 aqui vai dar 3.000, que no fundo é a conta que a gente vai fazer. Que é 3.000 dividido por 120, que vai dar 240, dá 20, mais 600, então vai dar 25. Que essa é a resposta, letra C. Simbora, vamos para 19. 19 é direta também. Parece que é um absurdo, mas é bem bonitinha. Tá? 19 ela é uma questão que eu acho. Eu gosto desse tipo de questão que envolve tangente. A figura mostra duas circunferências de raio 8 e de raio 3. Presta bastante atenção, hein? Olha só, a gente vai buscar um triângulo retângulo aí. C e D são os centros da circunferência, beleza. Qual é a medida do. Se alfa é a medida do ângulo COP, qual é o seno desse cara? Então, eu quero o seno do seu AP, seno do COP. E vamos achar, né? Vamos dar um zoom na figura. Primeira coisa, isso aqui isso muito em aula, então fica atento. Eu sei que o raio da circunferência ele é perpendicular à circunferência no ponto de tangência. Esse cara aqui é alfa, que é 90. Ó. E a mesma coisa acontece com o Czinho aqui. Ó. Bate no ponto de tangência perpendicular. O raio de uma circunferência é 3, que é o raio da menor, e o da maior é 8. Então, o que a gente sabe? Eu vou passar uma caneta branca só para abrir espaço aqui. Ó. Vou fingir que esse D não está aqui, que é de raio 3. E aqui de raio 8, vamos assumir que esse Czinho também que não está ajudando a gente. Então, eu sei que esse comprimento aqui é 3 e aqui é 8. Aqui é 8 e lá embaixo é 3 também.
E eu sei que é 90 aqui e 90 lá embaixo. Então, eu preciso achar o valor do seno desse alfa. E para isso, preciso calcular tentar encontrar pelo menos um triângulo retângulo. Agora, eu vou pegar essa figura e vou redesenhar ela aqui ao lado. Assim. Aqui, ó. Se você notar com cuidado, a gente tem isso aqui. Aqui é 90, aqui é 90. Isso aqui é um trapézio. É um trapézio retângulo. Puxar uma linhazinha aqui. E esse trapézio retângulo você vai ter esse ponto de tangência aqui, esse ponto de tangência aqui, um centro e um centro. E quais são as medidas? Esse cara aqui é 3. Tudo aqui, ó, é 11. Tudo aqui, desculpa, é 8. E essa distância aqui, ó, esse cara é a soma de 3 com 8, que é 11. Só que, se o ângulo alfa é o ângulo... Deixa eu ver se eu prolongo bonitinho aqui. Não rolou. Vou pegar lá da vértice. Ó. Agora sim. Aqui. Ó. Pronto aqui. Volta. Vai tudo junto. Ó. Limpando aqui, bonitinho, a gente tem que esse ângulo aqui é o alfa. Ó. Só que a reta de baixo é paralela à linha que eu construí, porque eu fiz uma projeção ortogonal aqui. Então esse cara vai ser alfa também. É como se fosse, se você olhar de lado, é um trapézio. Você tem aqui um trapézio retângulo. Com exceção, obviamente, desse triângulozinho aqui, ó. Ó, deixa eu ver se eu consigo diminuir. Cadê a caneta branca? Pronto, ó. Com exceção disso aqui, que é um pontilhadozinho que a gente está trabalhando, tá vendo? Aí o que que a gente faz? Eu vou pegar esse 3 aqui e vou projetar esse 3 aqui, ó. Quando eu projeto o 3 aqui, a parte de cima é 5. E se esse cara é 5, olha como fica bonito. O seno de alfa ele é cateto oposto sobre hipotenusa. Tá aí, letra B. Ficou claro? Bonitinho, não? A construção dá mais trabalho. É importante ter essa noção de que a reta tangente ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Agora avançando um pouquinho mais, ó. E para fechar nossa última questão, questão 20, em uma loja de 3 relógios desregulados, o primeiro toca o coco a cada 12 minutos, o outro a cada 22 minutos, o outro a cada 39 minutos. Se os três tocaram juntos às 15 horas, então teve um primeiro toque às 15 horas, juntos às 15 horas, é correto afirmar que eles tocarão juntos novamente? Nem imagino. Nem imagino. Vamos tentar achar. Eles vão tocar juntos novamente. Como eles tocaram juntos uma vez e tem períodos diferentes, eu quero buscar onde eles tocarão juntos de novo. Isso é um perfil de uma questão clássica. Isso tem que ser automático para você identificar que é uma questão de MMC, porque eu quero achar um múltiplo comum entre eles. E para encontrar um múltiplo comum entre esses caras, eu vou fazer ó, MMC, que vai dar um número horroroso,
entre 12, 22 e 39. Vamos ver quanto isso vai dar. 12, 22 e 39. Vou puxar aqui uma linha e vamos dividindo. Ao menos um deles dá por 2. Aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar 11 e aqui 39. Ao menos um deles dá por 2 de novo. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 11. Aqui vai dar 39. Ao menos um deles dá por 3. Na verdade, 2. Só o 11 que não. Aqui vai dar 13. Então, restou o 11 e o 13. Então, o MMC é o produto disso. Isso vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 12 vezes 13, 156. 156 vezes 11 é 1.560 mais 156, que vai dar 1.716. Tá bonitinho, né? Só 50, é isso mesmo. Tudo bem? Só que isso é em minutos. Eu preciso passar esse cara para a hora. E para a hora para saber se vai dar quantos dias, né? Logo, agora vamos para a transformação. Transformação. Eu vou pegar o 1.716 e vou dividir por 60. Isso vai dar 20 vai dar 1.200, 30, 1.800, 1.680 vai dar 28 e vai sobrar 36. Ou seja, 28 horas e 36 minutos. Só que 28 horas é um dia, 4 horas e 36 minutos. Se passar o dia, não muda nada. Agora, vai ser um dia completo mais 4 horas e 36 minutos. 15 horas mais 4 horas é 19. Então vai ser 19 horas e 36 minutos do dia seguinte. Então, isso vai dar para a gente alternativa B. Às 4 horas e 28 minutos. Opa! Alternativa A. Cadê 19 horas e 36? E, lá embaixo, ó. 19 horas e 36 minutos do dia seguinte. Então, é aí que vai ser o próximo encontro dessa turminha. Beleza? Galerinha, você ficou um pouco extenso hoje, mas espero que tenha ficado claro. Muito obrigado pela presença, por ter participado do simulado. Façam as correções que vocês têm que fazer de tudo. Veja o que errou, o que não errou, o que não ficou legal. Tá? Não esqueça de dividir e compartilhar esse vídeo com a galera. Quem puder ajudar, ajuda, divulga esse vídeo que faz o canal crescer. A gente está começando devagarinho, passo a passo, né? Passo a passo a gente vai crescendo. Muito obrigado pela presença. Faça a correção de forma adequada, como eu expliquei. E a gente se vê na próxima. Forte abraço, é nós que vamos, bruxão.